Maria Paula, que estava aí antes. Dúvidas, problemas, ele vai disponibilizar o e-mail dele, tá? E vocês podem, então, se dirigir a ele. Se o que ele não puder resolver, ele passa para mim, tá bom? Já incluí os que me enviaram aí. Eu já incluí todos que recebi. Espero que todo mundo esteja dentro da sala, né? E esteja tendo acesso aos textos que estão aí. Então, eu tinha deixado para vocês hoje o texto de Platão, né? Ele já colocou o e-mail dele aí, viu? Anotem aí, para vocês se dirigirem a ele em caso de necessidade. Então, ele está estudando filosofia também, com interesse aí na fenomenologia, que é a última escola que nós vamos ver aqui, então ele vai poder ajudar melhor vocês do que a Maria Paula, que é lá do direito, tá bom? Muitas das coisas que a gente vê aqui, como, por exemplo, a fenomenologia, eu não dou lá no direito, então ela poderia ajudar menos do que ele pode ajudar vocês aí, tá bom? Então, só, Leonardo, liga a câmera aí, só para o pessoal te ver. Tá ligado, professor. Olha lá. Então, gente, estamos aí, eu passei meu e-mail, depois eu vou passar o WhatsApp, qualquer coisa a gente vai combinando por lá, certo? Os textos, agora eu vou dar uma assuntada, porque como eu entrei agora, ainda não vi como é que está o plano, mas eu já estou vendo agora e aí a gente vai conversando. A gente poder, assim, eu não tenho nada muito, mas acho que a gente consegue conversar alguma coisa, né? Alguém que já passou por isso. Então, assim, estamos aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, que você não falou, né? Eu não sabendo responder, eu falo com ele e a gente tenta se organizar junto. Então, pode pedir, falar, a gente está aí. Tá bom, obrigado, Leonardo. Bom, gente, então, olha só. Hoje nós vamos começar o Platão, né? Tínhamos visto aí, muito brevemente, é claro, né, um curso de filosofia, você teria 1000 coisas a mais para ver sobre essas fases aí. Nós estamos pegando alguns pontos que nos interessam para vocês terem uma ideia e assim nós puxarmos o ponto aí para frente, tá? Então, Platão é praticamente com ele, Sócrates, né, que começa a filosofia clássica, tá? Platão, para muitos, é o maior filósofo de todos os tempos, tá? Você vai encontrar quem diga que tudo, né, que a filosofia afirmou nos seus 25 séculos de história já estava, de certa maneira, sugerido em Platão, tá? O primeiro a ensinar a filosofia formalmente numa escola, o primeiro a escrever longos textos, né, sistematizar o pensamento numa filosofia é Platão. Por isso, é o filósofo também mais estudado de todos os tempos. Você pode imaginar o que é. Então, você vai encontrar, se alguém leu lá a introdução da Chauí, né, você tem o Platão dos cristãos, que foi o Platão de Santo Agostinho, né, e do cristianismo em geral. Você tem o Platão da Renascença, quando depois da Idade Média, principalmente ali em Florença, né, se tenta voltar ao pensamento pagão por causa do domínio do pensamento cristão na Idade Média. Você tem o Platão de alguns filósofos, como, por exemplo, os da hermenêutica. Você tem o Platão de Hegel, tá? Todos eles estão lendo e interpretando Platão. Cada um, claro, a serviço da sua própria filosofia, do seu pensamento. Então, as leituras divergem, tá? Ele tem inúmeros diálogos, tem também uma lista aqui, tanto no livro do Marcondes, quanto no livro da Chauí, você tem uma lista dos textos de Platão, que são muitos, embora, claro, sempre quando estamos falando de literatura antiga, a gente tem de trabalhar com a ideia, né? Se são realmente de Platão, se não são de Platão, tá? Então, há alguns que são considerados autênticos, se alguém está com o livro
tem aí o texto do Marcondes, na página 54, você tem diálogos autênticos, os socráticos, Apologia de Sócrates, tá? Hípias, Laques, Carme, Scriptum, República, o livro mais famoso, que é a Filosofia Política de Platão, talvez o livro mais discutido e estudado aí no Ocidente, né? E outros textos, alguns da fase intermediária, tem uma fase em que Platão, depois da morte de Sócrates, ele se decepciona com a democracia de Atenas, vem a Guerra do Peloponeso, né? Platão se retira de Atenas, Platão vai assessorar o tirano lá de Siracusa, Dionísio I, né? Não consegue, porque ele escreve lá a sua filosofia política na República, né? Ele não consegue, ele se retira, depois, quando morre esse Dionísio I, ele volta a convite do tutor do Dionísio II, o filho que não tinha ainda idade para assumir o trono, tenta, mas também ele não consegue fazer com que compreendam a sua filosofia política que ele está propondo lá na República, né? E dizem que Platão, cansado de tentar transformar o rei em filósofo, né, e não tendo conseguido, ele então decide escrever uma filosofia para transformar o filósofo em rei. O contrário, né? Por isso ele vai depois dizer que quem deve governar são os sábios. O tipo de governo ideal para ele é a sofocracia, um governo dos sábios, dos especialistas, né? Da elite do saber, tá? E ele não é muito simpático também às ideias de democracia, porque democracia significa o povo no poder, né? E o povo não teria as habilidades necessárias para o governo, tá? Não tem as habilidades necessárias para o governo, tá bom? Então, Platão tem uma obra muito grande, tem diálogos que nem mesmo se pode confirmar que foram escritos pelo Platão, tá? Esses diálogos marcaram a história da filosofia, né? Os filósofos contemporâneos se reportam a eles para sempre numa releitura de Platão, tá? O que mostra a influência de Platão, a enorme influência ao longo aí de toda a história da filosofia. Ele era da elite de Atenas, tá? Ele, diferentemente dos sofistas, que eram professores itinerantes, né, que viviam do seu ofício. Platão é da elite de Atenas, tá? Da alta aristocracia ateniense, tá? Então ele vai propor um outro caminho para a filosofia, mesmo porque, se vocês perceberam bem, quando nós falamos do Sócrates, né? Filosofia para Sócrates é autoconhecimento, maiêutica é você se voltar para si mesmo, a alma nós já conhecemos, mas ela precisa ser relembrada. Maiêutica é isso. Era aquela técnica, né, para extrair de dentro uma verdade que está lá e relembrá-la, né? Então, filosofia para Sócrates é um movimento de introspecção, autoconhecimento. Platão, por causa talvez da decepção com a morte de Sócrates, e um dos textos que ele vai escrever, um dos primeiros textos dele, é a Apologia de Sócrates, em que ele vai defender Sócrates e vai se perguntar pelos motivos da condenação de Sócrates, né? Então, ele vai, o primeiro a ensinar filosofia também é fechado entre quatro paredes. Ele cria a academia. Quem quiser estudar filosofia, quem quiser discutir, venha aqui, né? Sócrates tinha ensinado na praça pública, né, para todo mundo que quisesse ouvir, e ele se deu mal. Então, ele tem uma decepção com a morte de Sócrates. Aí ele vai ensinar por muito tempo na academia. Ele viveu 81 anos, que não era comum no mundo antigo, tá? Consta que era um sujeito baixinho, piso-plato, né? Um sujeito baixo, pequeno, né? E quase não temos estátuas, né, que mais ou menos lembram a fisionomia dele, tá? Mas ele vai fundar
essa escola, e lá ele vai divulgar o seu pensamento sempre em discussão com tantos outros que vão frequentar a academia. Os discípulos dele até ligados a Sócrates e assim por diante. Tá? Bom, de onde ele parte, então? O que é essencial ali, a base metafísica? Nós vamos ver aqui nesse curso a questão da teoria do conhecimento e a metafísica platônica. Depois, na ética, nós vamos ver a ética. Então, e aí relacionamos de longe com a política. Não é o objetivo aqui de ver tanto a filosofia política de Platão. Tá? Então, a questão é, de onde ele parte? Não é? Ele parte de um problema deixado pelo heraclitismo, vocês se lembram lá, né? A filosofia, então, marcada por dois pontos de vista contraditórios, né? O ser móvel e o ser imóvel, Parmênides, Heráclito. Né? Então, Platão parte do heraclitismo, mas dessa questão aqui, se o que é o que aparece, no sentido de existencial, hein? Se o que existe é o que aparece, se conhecer o que aparece é ter ciência, então a ciência é uma sensação. Olha lá, porque eu conheço só a aparência das coisas. Então, ciência é sensação. Mas a sensação capta apenas a mudança incessante das coisas, né? Como o Heráclito constatou, tudo muda, conhecimento busca o permanente, né? Então, a sensação não capta o permanente, tornando impossível dizer o que uma coisa é, mas apenas aquilo que ela se torna. Daí Protágoras, o sofista, né, ter dito: o homem é a medida de todas as coisas. Por quê? Falamos disso aí na aula passada, né? Tudo se reduz às sensações de cada homem. Né? Entende-se aqui também a conclusão de Górgias de que a verdade não existe. Pois se os heraclitianos afirmam a mudança constante das coisas, né? E também nós mesmos, seus argumentos também são mutáveis e acabam não concordando entre si e nem consigo mesmos. Então, aquele é um grande problema para o conhecimento, né? O devir incessante, lembra-se devir, né? A mudança incessante das coisas torna impossível o conhecimento, porque o conhecimento procura essências. O que é essência? Aquilo que não pode faltar para que uma coisa seja o que ela é. E as essências são seres cuja natureza é permanente. São seres idênticos, permanecem sempre o mesmo, no espaço e no tempo, sempre igual a si mesmo, sendo sua realidade necessária e o seu conhecimento universal. Então, no heraclitismo, não há nem sujeito que se possa conhecer, nem objeto que possa ser conhecido. Por quê? Porque se tudo muda, como que eu vou saber o que as coisas são? Se o conhecimento busca o permanente e não o mutável. Então, esse fluxo constante impede o exercício do pensamento. Né? Agora, parece então, você já está concluindo ali, que Platão não vai com Heráclito, né? Ele não vai com Heráclito. Mas será que ele vai com Parmênides? Em parte, sim, mas ele também tem um aspecto em que ele discorda de Parmênides. Então, vamos ver lá. Por outro lado, essa posição de Platão também não dá razão aos eleatas, a escola de Parmênides. Platão ensina, e essa expressão aqui é uma expressão muito conhecida na história da filosofia, tá? Do Platão, de que para filosofar é preciso matar o pai Parmênides. Matar o pai Parmênides. O que significa matar o pai Parmênides? Significa aquela questão lá, se o princípio da identidade clássico da filosofia diz o ser é,
ser não é? O que é o não ser? Em que sentido eu posso falar do que não é, do que não existe, então, do não ser? Né? Como o contrário do ser não pode existir, porque se o ser é e o não ser não é, então, olha lá, o não ser, enquanto contraditório do ser, não pode existir. Mas em que condição ele existe, eu posso falar dele? É uma questão lógica, para nós pensarmos com correção. E ele vai ter de resolver essa questão. Tá? Então, matar o pai Parmênides é dar uma solução a essa questão do não ser. Depois nós vamos voltar nela e vocês vão perceber como ele vai dar essa solução. Platão, então, aproveita uma descoberta de Górgias, o outro sofista, a respeito da palavra ser, que pode ser empregada em 3 sentidos. Primeiro, como substantivo. Quando você fala o ser, ali é substantivo. Verbo existencial, o ser é. Tanto que não precisa do objeto, né? Só filósofo que vai usar essa linguagem assim, né? Outra pessoa não entende, que você vai ficar esperando. Você é o quê? O ser é significa que ele existe. Tá? E terceiro, o ser pode também ser usado como verbo de ligação, como nessa frase, o céu é azul. Está ligando o predicado ao sujeito. Né? O cavalo é branco, e assim por diante. No último caso, ali do céu é azul, o verbo ser não indica existência, mas funciona apenas como cópula entre um sujeito e um predicado. Na afirmação, o cavalo é branco, não temos 2 seres, mas uma qualidade ou predicado atribuído a um ser ou a um sujeito. Concorda comigo? Lembra da diferença entre realidade e acidente, ou entre essência e acidente? Realidade e qualidade. Aula passada, que os sofistas só ficavam com a qualidade. Então, eles tomavam o acidente no lugar da essência. Por isso que os sofistas erravam. Não é? Agora, olha lá, onde que eu estava ali? Quando você fala, o cavalo é branco, o céu é azul, quantos seres você tem na frase? Quantos seres? Um ser, cavalo ou céu. Né? Então, branco é o quê? Qualidade. Qualidade é ser? Não. Não, porque não é só porque ela muda, não. Também porque ela não existe por si mesma. A qualidade existe em outra coisa. Então, ela não é realidade. Realidade é o que existe por si mesmo, um objeto lógico. Tá? Qualidade, cor, né? Tamanho, etc. Isso não existe por si mesmo. Existe em outra coisa. Azul existe por si mesmo? Existe no céu. O branco existe por si mesmo? Existe no cavalo, na parede. Então, são qualidades. Qualidade não é ser. Por quê? Porque não existe por si mesmo. Então, nessa afirmação cavalo branco, nós não temos 2 seres. Nós temos uma qualidade ou predicado atribuída a um ser ou a um sujeito. Não. O erro de Heráclito para Platão não está em considerar o mundo em devir. O fluxo eterno existe realmente. Mas o devir não é a totalidade do real, diz Platão. Né? Então, olha lá, o devir é apenas a marca do mundo sensível. Né? Porque são as coisas materiais que mudam. É o meu corpo que muda, né? Eu vou ficando velho, eu vou perdendo cabelo, o cabelo vai ficando branco, você também vai crescendo, você muda a cada dia. Mas você continua sendo a mesma pessoa. A árvore que você plantou, ela vai crescendo, crescendo, era uma mudinha pequena, uma semente, depois muda, foi crescendo, se tornou uma árvore frondosa. Né? Então, o que muda não é a totalidade do real, é o aspecto superficial. Então, o devir acontece, não pode ser negado, mas ele é uma marca do mundo sensível, da matéria, do corpo.
as sensações. Eu vejo. Não? Então, olha lá, conhecimento sensível. O delírio se dá apenas do mundo aparente, não. Ele não é marca do mundo das ideias. Ele é marca do mundo sensível, da aparência só. A aparência que muda. Então, no mundo aparente, nós só podemos ter opiniões. Não, eu digo que é uma coisa, eu digo que me agrada, você diz que não te agrada. Não. Nós só podemos emitir opiniões, e as opiniões são mudáveis e contraditórias. Então, o erro de Heráclito, está sensorial das coisas corpóreas com a forma inteligível ou intelectual das essências reais. A mudança é própria das coisas e não do ser. Tá? Parmênides foi o mais longe e chegou mais próximo da verdade ao exigir identidade. E identidade. Tudo que é igual a si mesmo. O cachorro é o cachorro. Eu sou eu. Não, você é você. Tá? Tudo que é igual a si mesmo. Por isso, o ser permanente é imóvel, porque o ser permanente não muda. Dependendo, isso aqui não vai concordar. Depois vocês vão perceber por quê. Guarde que essa afirmação de Parmênides, o ser é uno, ela é problemática para Platão. Por isso, aproximando-se das formas incorpóreas e imateriais, imutáveis e idênticas, isto é, das ideias que só podem ser conhecidas pelo intelecto, pela inteligência. Né? As essências são imóveis, perenes e unas, mas Parmênides também errou em que, ao admitir que havia apenas uma única forma inteligível, uma única ideia ou essência, o ser, por isso o ser é uno, né? E ele não vai concordar, quando na verdade o que há é uma pluralidade de essências ou de formas que só podem ser conhecidas pelo pensamento. Então, ele errou, Parmênides errou, ao supor que o ser fosse único. Vocês vão perceber lá na frente, quando nós entrarmos na teoria das ideias de Platão, que o ser não pode ser uno, porque se Platão vai defender que tudo que existe neste mundo é uma cópia das ideias que existem num mundo separado, à parte, então, olha lá, eu teria que admitir que tudo vem do uno. Ou seja, teria uma ideia só que dá origem a tudo, mas as coisas neste mundo não são plurais. Então, a pluralidade veio da unidade. Isso não é uma contradição. Então, Platão vai ter que resolver esse problema, por isso que ele não pode concordar com o Parmênides, que diz que o ser é uno. Eu vou voltar nisso aí logo depois. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que ele faz é examinar o ato de conhecer. Vamos lá. O que é conhecer? Eu falei com vocês, nós vamos estudar a teoria do conhecimento, que é isso que nos interessa, para depois vocês entenderem as escolas da psicologia que se fundam em diferentes escolas da filosofia. Bom, então ele vai, diferentemente dos pré-socráticos, dos outros, examinar o ato de conhecer. O que é conhecer? Conhecer é oferecer uma explicação racional, não tanto sobre o objeto da pergunta, e sim sobre as opiniões que nós formamos de um mesmo objeto. Né? Assim, conhecer é, antes de tudo, conhecer os atos mentais e discursivos com os quais afirmamos ou negamos alguma coisa. Quando você disse o cavalo é branco, o céu é azul, isso é um ato discursivo. Por esse ato, você afirma ou nega. O céu não é rosa. Não? Então, conhecer é você examinar esses atos discursivos com os quais nós
digamos alguma coisa. Trata-se, portanto, de examinar as atividades cognitivas do sujeito do conhecimento. Tá? Num desses textos de Platão, o Teeteto, ele coloca lá, sempre os interlocutores conversando com Sócrates. Tá? Sócrates não escreveu, quem vai escrever os diálogos de Sócrates é Platão. Então, ele coloca Sócrates conversando muitas vezes até com sofistas. Os interlocutores de Sócrates, nesse texto, percebem que quando eles têm uma sensação, na verdade, eles têm várias sensações. Olha para a parede que está aí na sua frente. Você tem sensação de cor, está vendo uma cor? Se você tocar nela, você vai ver que ela é lisa, ela é dura, tato, né? Capta. Ela é lisa, ela é dura, ela é fria, não? Ela, o olfato pode Agora, você percebeu essas sensações separadas ou elas apareceram todas reunidas numa só sensação? Você não teve primeiro cor, depois liso, depois dura, cheiro, nada disso. Tudo junto. Essas sensações reunidas, tá, numa percepção só, é que lhe permitem dizer isso é uma parede. Mas parede, então, é a junção de todas as sensações que você teve, tá? E olha lá, então, é a percepção, guarda a palavrinha, percepção, é a união, tá, de todas as sensações numa única, né? Isso indica que há em nós, o sujeito do conhecimento, alguma atividade que as unifica numa única percepção. Atividade diferente das sensações, que, aliás, é realizada pela alma. Então, quem unifica todas as sensações? É o corpo? É uma sensação? Ou é algo diferente das sensações que ele chama de alma ou razão? Quem unifica? A razão. Não, é a razão que unifica. Porque os sentidos captam tudo disperso. Mas nós temos então lá o intelecto, a razão vai apanhar essas sensações e organizá-las em torno de uma única percepção. Tá? Assim, os interlocutores do diálogo percebem que formam uma opinião a partir de várias, sendo que algumas vêm das sensações e outras vindas do que escutam, os pais, os professores, os políticos. É, então, uma atividade mental que unifica as opiniões. Né? É a alma que realiza a unificação. A alma é, assim, a atividade racional de explicação e compreensão e justificação das opiniões. Tá? Ainda pergunta platônica, o que é? Pede que o interlocutor dê a definição da coisa sobre a qual a pergunta é feita. Definir é dizer o que é em si mesma a coisa procurada, ou seja, dizer qual é a verdadeira essência da coisa procurada, de tal modo que seu conhecimento identifique, numa pluralidade de coisas ou de ações, aquelas que podem receber a definição encontrada. Definir é também oferecer a ideia da coisa. Então, olha só, olha o que é o trabalho da filosofia, né? É de definir uma coisa. Quando você vai definir uma coisa, o que você diz? Né? Você vai dizer que
No meio de coisas diferentes tem uma característica, ou coisas semelhantes, né? Tem uma característica que não pode faltar. No meio de tantos cavalos diferentes, tem uma característica que não pode faltar, que a essência é cavalo. Senão, cavalo não é cavalo. Eu não conheceria cavalo como cavalo. Então, olha lá. A pergunta filosófica, o que é o pedido da definição da coisa. A definir é dizer o que é em si mesma a coisa procurada, ou seja, dizer qual é a verdadeira essência da coisa procurada, de tal modo que seu conhecimento identifique numa pluralidade de coisas ou de ações aquelas que podem receber a definição encontrada. Então, definir é também oferecer a ideia da coisa de tal modo que a definição não se aplique a uma coisa qualquer, nem a coisas contrárias ao definido. A definição é o universal de um conjunto de coisas particulares e cujas propriedades não podem ser aplicadas a coisas cujas propriedades sejam opostas ou contrárias às da coisa definida. É aqui que a dialética platônica se diferencia da sofística, né? Porque mostra ser impossível dar a mesma força cognitiva a duas opiniões contrárias. Opinião, você pode dizer assim, isso é bonito, eu cheio disso, isso é feio. Bom, se conhecimento funda, se opinião funda conhecimento, então não existe verdade, porque tudo é subjetivo. Você diz uma coisa, eu digo outra coisa. Tá? Então, é aqui que a dialética platônica se diferencia da sofística, porque mostra ser impossível dar a mesma força cognitiva a duas opiniões contrárias. Uma que diz o ser da coisa e outra que diz o seu não ser. Essa contraditoriedade é própria da opinião e, por isso, ela não pode ser ciência. Por isso que Platão vai desprezar a opinião. Tá? Bom, os modos do conhecimento. Né? Então, nós temos aí 4 modos de conhecimento. Temos os 3 primeiros meios de adquirir o conhecimento e o 4º é o conhecimento propriamente dito. O primeiro modo de conhecer é dar nome. Né? Quando você diz que sabe o que é uma coisa, a primeira coisa é dar um nome. Né? A segunda é dar definição. Dei o nome de círculo. A segunda, qual a definição de círculo? Figura cujos lados são equidistantes do centro. Então, nome, definição. Né? Terceiro, eu posso também desenhar. Desenhar. Eu faço a representação do círculo. Também é um modo de conhecer. O terceiro modo. O quarto modo é que nós chamamos de conhecimento ou ciência, que supõe o nome, a definição e a representação. Só posso dizer que conheço uma coisa quando eu dou o nome, eu defino e eu represento. No desenho lá, isso que eu disse. Então, isso é conhecimento. Agora, existe um 5º modo, que é o que o filósofo busca, e que só Platão vai defender, que ele existe separado das coisas. Os outros filósofos vão discordar dele. Mas ele diz que esse 5º elemento é o próprio objeto, ou a coisa em si mesma, sobre a qual o conhecimento versa. Nos pré-socráticos, as coisas ou eram sensíveis ou pensáveis, e não havia distinção entre conhecer e ser conhecido. Platão distingue entre o que se passa em nossa alma e a coisa que ela conhece. Exemplo, já dei a palavra círculo. Seu nome é a palavra escrita. Sua definição, objeto de extremidades em todas as direções, não é métrica, isso pode ser tratado, traçado, construído, alguma adequada primeiro. Já o círculo real não se confunde nem com o nome, nem com
representação dele. Mas como? Ele existe como ideia, ele existe na alma. O pensamento alcança essa ideia círculo. Então, ela é uma forma inteligível. O conhecimento, por sua vez, não é nem o círculo real, nem os três modos de conhecimento, nome, definição e imagem, mas a compreensão que nossa alma tem da ligação entre eles. O quarto modo do conhecimento, então, é o que se passa em nossa mente quando o nome, a definição e a imagem são produzidos. Isso significa que o quarto modo inclui os três primeiros modos de conhecer. Como sabe também a diferença entre o círculo nomeado, definido e figurado e o círculo real ou a ideia do círculo em si mesmo. Isso é diferente, a ideia do círculo em si mesmo. E esse seria o conhecimento que o filósofo busca, a ideia do círculo em si mesmo, e a ideia seria o que existe fora do sensível. E ele vai dar o método dialético para elevar o espírito até a ideia pura, tá bom? Então, esse quinto modo seria o modo da filosofia, que é o que o filósofo quer conhecer. A ideia em si, separada do nome, separada da definição, separada da representação, tá bom? Então, o quinto modo de conhecer indica que a coisa existe em si mesma, independente da nossa alma. Eu posso contemplá-la e captá-la diretamente pelo intelecto, fora do nome, fora da imagem, fora da definição verbal e fora dos aspectos negativos do conhecimento. Para Platão, então, a definição nominal, atribuir um nome ou descrever, né, não diz o que a coisa é em si mesma, nem como e por que tal coisa é real e verdadeira. A definição filosófica, ou real, é aquela a qual se chega depois de percorrido todo o percurso do conhecimento pelo método dialético. Sendo a definição nominal apenas o ponto de partida lá. O que é nome? O que é definição? É só o ponto de partida, não? Simples opinião sem fundamento. A definição real decorre da percepção intelectual, direta, imediata, instantânea, da ideia da coisa em si mesma. A nossa alma aspira, portanto, ao quinto modo de conhecimento. Tá? Bom, vão percebendo aqui, hein? Isso é típico da filosofia platônica. Isso é típico da filosofia platônica. Existe um mundo separado das ideias. E esse mundo aqui não é o mundo real, tá? Esse mundo aqui que nós vivemos é o mundo das ilusões, da aparência. E como a aparência não é verdade, nós vivemos no mundo das sombras. O mundo verdadeiro é o mundo das ideias. E as coisas que existem aqui são cópias das ideias. Mas quem imprimiu na matéria, né, a ideia? Ele vai falar depois do demiurgo, que seria um tipo de artífice do mundo. É aquele que, conhecendo as ideias, ele pega a matéria e imprime na matéria as ideias. A madeira, então a ideia de madeira está aqui, a ideia de pedra, e etc. Tá bom? Então, ele sustenta, isso é só de Platão, existem dois mundos. O mundo das ideias separado desse mundo aqui. Nós vivemos num mundo que não é o mundo real, é um mundo ilusório, aparente, enganador, portanto, não. E só o pensamento é que me remete ao mundo das ideias, que é o mundo verdadeiro, então. Aí vem a teoria do conhecimento, que ele vai expor na República. Aí Platão expõe a diferença entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Cada um tem seus modos de conhecer distribuídos hierarquicamente. Tá? Então, aqui, você tem objetos do conhecimento
conhecimento, tá? Então, vamos lá. Ele desenha, né? Aqui você está percebendo uma hierarquia, né, do conhecimento, que é, no fundo, a dialética platônica, tá? Ela tem de ser vista de baixo para cima, senão você não entende. Onde começa o conhecimento? Começa nas imagens que eu vejo. Olha lá, os sentidos. Olha aqui, vocês vivem no mundo virtual, né? Vocês são a geração do mundo virtual. Bom, Platão teria um infarto se vivesse nesse mundo aqui, né? Porque ele diz, olha, é o conhecimento mais pobre que existe. Mais pobre, né? Porque é o conhecimento dos sentidos. Eu vejo as imagens. Qual o modo de conhecimento de imagens? Imaginação. Nós falamos também de simulação. Não serve para nada na filosofia platônica. Por quê? Porque como eu vejo o meu reflexo lá na água, né? Esse é o conhecimento por imagens. É o mais baixo, não? Bom, olha aqui, as contradições, quando eu percebo que eu não consigo ficar só nesse nível, eu vou buscar um conhecimento mais perfeito. Então, das imagens, né, eu vou procurar algo mais. Existe alguém, se eu estou vendo o reflexo, atrás do reflexo, tem uma coisa visível, não é não? Por exemplo, se o reflexo for meu, se o reflexo for de outra coisa, existe um objeto que faz reflexo. Então, lá, os sentidos procuram perceber, além das imagens, as coisas vivas ou visíveis. Que eu acredito que existe. O modo de conhecimento das coisas vivas é a crença ou a opinião. Por que eu digo que pedra é pedra, madeira é madeira? Bom, me disseram que isso é isso, né? Então, a opinião, a crença me leva a aceitar. Isso é pedra, aquilo é madeira, isso é pessoa humana, aquilo é animal, etc. Né? Não saí ainda do mundo sensível. Olha lá, eu estou subindo, né? Por quê? Porque é próprio do espírito humano buscar algo mais quando eu percebo contradições nos estágios inferiores do conhecimento. Então, também não posso ficar só com o conhecimento das coisas visíveis. Aí eu começo a sair do mundo sensível. Por quê? Porque eu percebo que não posso ficar só com o mundo sensível. Então, aí eu entro no mundo da matemática. Por isso que Platão mandou escrever na entrada da... que o pensamento capta pela intuição. Tem muita intuição na filosofia. Tá? Nada de... Na crença popular você associa a intuição com coisa feminina, né? Não. A filosofia é altamente intuitiva. A intuição é um conhecimento direto que se oferece ao pensamento sem nenhuma mediação. Uma ideia lógica é conhecida por intuição. Por exemplo, que a reta é uma sucessão de pontos, isso é intuição. E assim vai. Você pode pegar as ideias lógicas lá da matemática. Né? Então, você conhece as ideias. Você não conhece a reta porque você desenhou a reta. Você conhece a reta pela ideia, uma sucessão de pontos, e assim por diante. Tá? Então, quando você entra, então, na matemática, você começa a sair do mundo sensível. Qual é o modo de conhecimento dos objetos matemáticos? Dianoia, que é o raciocínio dedutivo, a dedução. Tá? E daqui você vai você sobe um pouco mais, você vai para as formas, as ideias. Não? Por isso, eidos, né? Ideias, né? Que são as ideias puras, que só podem ser conhecidas pela intuição intelectual. Olha lá, o
conhecimento é ascensional, você vai subindo, começou nas imagens, passou para as coisas visíveis, você entrou na matemática que pensa ideias um pouco desligadas do sensível e você chegou na ideia pura, lá em cima. Então, a filosofia, o conhecimento é esse processo ascensional em que você parte das imagens, vai subindo até chegar lá no final, na ideia pura que você conhece, então, por intuição. Por intuição. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem uma explicação de cada grau, tá? O primeiro grau, voltando à explicação que está ali no desenho, tá? Então, vamos lá. O primeiro grau de conhecimento é a simulação, que consiste na apreensão de cópias ou imagens de uma coisa sensível. Como eu disse, reflexos no espelho d'água, narrativas dos poetas, né? O poeta fala, usa as imagens para dizer alguma coisa, né? As esculturas, as pinturas, elas são modos sensíveis, né? As imagens que eu retenho na memória, né? É a imaginação ou conhecimento por imagens que são cópias das coisas inteligíveis. Aqui, né? Tá. Aqui a atividade cognitiva é a percepção, em que o objeto conhecido é uma sombra, um reflexo, uma imagem deformada e ilusória da coisa sensível. Segundo tipo de conhecimento, segundo grau, a crença ou opinião, que consiste na fé ou confiança que depositamos na sensação e na percepção ou na opinião que formamos a partir das sensações e do que ouvimos dizer. Conhecimento não demonstrado nem provado, mas passivamente aceito. Muito variável, né? E é subjetiva. Eu te pergunto sua opinião, você diz uma coisa, o outro diz a coisa contrária. Ou você pode mudar também de opinião. E aí? Então, a opinião chamada doxa também é muito transitória, não pode ser provada, é passivamente aceita. Por que você acha que é isso? Todo mundo diz que é isso. Então, também para mim é isso. Né? Conhecimento, então, que não é demonstrado, nem é provado, passivamente aceito, muito variável, subjetivo. A atividade cognitiva aqui é a sensação. E o objeto conhecido é a coisa sensível percebida ou ouvida. Vamos lá, subindo. Agora entrei no mundo inteligível. Né? Olha lá, o terceiro grau ele chama de dianoia em grego, que é dedução, que consiste no raciocínio que separa e distingue argumentos ou razões para realizar uma dedução ou demonstração. Esse raciocínio opera por etapas sucessivas de arranjo e disposição de argumentos para chegar a uma conclusão justificada. É o conhecimento dos objetos matemáticos. É o primeiro contato com a essência das coisas, mas ainda não é o conhecimento da filosofia. Por duas razões. O matemático precisa representar o seu objeto. Por quê? Não basta, por isso que matemática é filósofo. Então, matemática é a mesma coisa? Não. Porque o matemático ainda precisa recorrer ao sensível. Ele tem de desenhar a reta. Ele tem de fazer o triângulo. Não basta dizer é uma figura de 3 lados iguais. Não basta dizer que o círculo é uma figura sem lados. Ele tem de recorrer ao sensível. Ele tem de recorrer aos pontos, às linhas, aos traços, aos volumes, aos diagramas. Então, embora o objeto da matemática seja ideal, ele ainda precisa recorrer a representações sensíveis ou a imagens de seu objeto. Além disso, a matemática parte de axiomas. O que são axiomas? Princípios não questionados, nem demonstrados, cuja verdade é assumida sem que sua causa seja conhecida. Exemplo de axiomas, a linha é constituída por pontos. O triângulo tem 3 lados. A reta é a menor distância entre 2 pontos. São axiomas.
Você aceita a verdade porque a verdade é intuída diretamente pelo pensamento. Só pode ser isso. Né? O pensamento opera aqui hipoteticamente. Os objetos matemáticos não se submetem ao fluxo do devir, ao movimento, então não mudam, mas permanecem idênticos a si mesmos e não toleram a contradição. Por ensinar a lógica da identidade, da não contradição e da concordância do pensamento grego consigo mesmo, a matemática estimula o conhecimento a prosseguir até o grau mais alto. Aqui, a atividade cognitiva é o raciocínio discursivo e o objeto conhecido é uma idealidade, mas que ainda precisa de uma representação imagética. Por isso que o filósofo não é um matemático. Então, chegamos agora aqui ao quarto grau do conhecimento, né, que é a episteme, que significa o saber, o pensar, o conhecer no sentido de algo adquirido e possuído, mas também noesis, a ação de conhecer uma coisa pela inteligência, pela intuição. Né? Então, guardem lá os tipos de raciocínio. Você tem dedução. Sabe o que é uma dedução, né? A matemática trabalha com dedução. De um princípio geral, você extrai outros menores. Indução. De casos particulares, você chega a uma afirmação geral. João morreu, Maria morreu, José morreu, todos os homens morrem. Isso é uma indução. De casos particulares, eu chego a uma afirmação geral. Né? E intuição é o conhecimento direto da ideia, sem nenhuma mediação, como o conhecimento dos axiomas da matemática. Tá bom? Ainda existe a abdução. Não me venha com essa que é de ser sequestrado por computador, por disco voador, né? A abdução em filosofia é um conhecimento, por exemplo, do caçador. Ele vai reunindo pistas, né? A onça passou aqui, ó, tem um sinal dela na areia, tá fresco, tem um sinal dela aqui na mata, estou ouvindo de longe o mugido lá dela, né? Ele vai juntando pistas e vai chegar nela. Ela foi nessa direção. A polícia, quando faz o retrato falado do bandido procurado, né? Ela vai juntando e desenha, ele age assim, ele ataca assim, ele ataca nessas horas, esse tipo de pessoa. Juntando as pistas, você chega no fulano. Isso se chama abdução. Então, 4 tipos de raciocínio ao menos aí. Indução, que é o da ciência. Dedução, matemática gosta muito. Intuição, é o da filosofia. E abdução, que você usa aí também na vida prática. Bom, então, lá estamos no último nível do conhecimento, que é o conhecimento mais alto, da essência. A dialética é o movimento que permite a alma, passando de hipótese em hipótese, chegar ao não hipotético, isto é, ao não condicionado por outra coisa. A ideia, que é princípio de realidade e de conhecimento. A noesis é a intuição, ou visão intelectual de uma ideia ou de relação entre ideias. É o contato direto e imediato da inteligência com o inteligível. Na episteme, o pensamento alcança, através da contemplação, as formas ou ideias. Conhece a causa ou a razão dos próprios conhecimentos, pois alcança seus princípios. Aqui, a atividade cognitiva é a intuição direta. E o objeto conhecido é a ideia pura. Né? Platão, então, admite que a alma e o conhecido são de mesma natureza. Agora lá, como que o filósofo chega lá. A alma, a razão e o conhecido são de mesma natureza. Por isso que é só a alma que conhece as ideias, o corpo não conhece. Porque as ideias não são da natureza do corpo, da matéria. Então, a alma, por isso que os gregos vão dizer que a alma é eterna, não? Ela é anterior ao corpo. Por isso ela conhece tudo. E quando ela ganha um corpo, o corpo a faz esquecer.
Então, na verdade, conhecimento em Platão é reminiscência, relembrar. Relembrar o que a alma já sabe, está nela, mas relembrar. Então, seguindo aí o método de Platão é dialético, o pensamento vai se elevando até a ideia pura. Então, esse é o contato direto e imediato da inteligência com o inteligível. Na episteme, o pensamento alcança, através da contemplação, as formas ou ideias. Conhece a causa ou a razão dos próprios conhecimentos, pois alcança os seus princípios. Aqui, a atividade cognitiva é a intuição direta. Direta. Não, porque intuição não pode ter nada entre a inteligência e o inteligível, o objeto do pensamento. Tem nada mais no meio. Então, por isso que é o filósofo que conhece diretamente a ideia por intuição. Filosofia intuitiva. Tá? Aqui a atividade cognitiva é a intuição direta e o objeto conhecido é a ideia pura. Platão, então, admite que a alma e o conhecido são iguais. Lá atrás eu disse, o ser e o pensar são a mesma coisa, não foi? Só que ninguém demonstrou por quê. Platão está demonstrando por quê. Então, a alma e o conhecido são da mesma natureza. Lá nos pré-socráticos e no Sócrates, na juventude, a identidade de natureza entre aquele que conhece e aquilo que ele conhece estava pressuposta. Mas em Platão, essa identidade é demonstrada graças à distinção inicial entre a atividade cognitiva e o objeto conhecido, que mostra que aquele que conhece e o conhecido por ele são de mesma natureza. Por isso, a ideia é da mesma natureza da alma, por isso só a alma pode conhecer. Certo? Por isso que o corpo não conhece, ou só conhece por meio dos sentidos. E esse conhecimento é diferente do conhecimento da razão. Então, a passagem de um grau de conhecimento para outro só é possível através da dialética. Esse método aí se chama dialética, tá? Graças às contradições encontradas num grau de conhecimento inferior, passa-se para o seguinte: nos graus superiores, a alma passa de hipótese em hipótese até alcançar a visão intelectual, a noesis em grego, do não hipotético e do incondicionado. A dialética é, então, uma pedagogia do espírito, que prepara o ser ou a verdade. Então, o que é ser? Tem gente com pensamento e a verdade para a filosofia, porque a verdade dos sentidos é a vitória, é a união. Desvios que devem chegar à definição. Segundo lugar, aquilo que não se sabe, para que a alma possa intelectual e consciente uma realidade, caminhando a sua essência e forma. Quarto, método pelo qual a razão supera a divisão e alcança duas etapas. A primeira opera as contradições das opiniões e crenças, e a segunda passa
olhar, deixa eu ver aqui até onde que tenho aqui, só um minuto. Tá. Só vou dar uma explicação rápida nisso aqui. Vocês vão pegar o texto para a próxima aula e vão ler a explicação do mito da caverna. Então, olha só. Aqui de novo. Né? Agora fica fácil você entender de que é que ele está falando aqui. Olha só. Você tem dois mundos, então, para Platão. Você tem o mundo dos sentidos, que é esse aqui em que nós moramos. E você tem o mundo inteligível, o mundo das ideias, que nós podemos dar o nome também de mundo divino. Tá? Bom, sem o sol não enxerga nada, fica tudo escuro. Bom, também aí gosta muito da analogia, tá? Então ele trabalha muito com analogia. Qual seria o sol do pensamento? Ele vai trabalhar com uma ideia que seria a mãe de todas as ideias, que é o sumo bem, ou bem supremo. Depois o cristianismo vai ver a ideia de Deus. Mas Platão fala bem supremo. Sumo bem. Seria o sol do mundo inteligível. A mãe de todas as ideias. A ideia mais perfeita de todas. Bom, no mundo sensível, lá, o sol emite luz. O bem emite, então, ou me permite ver com os olhos do pensamento a verdade. Não? Se tem luz, eu vejo cores. No pensamento, o pensamento vê ideias. Né? Os sentidos que me permitem, os olhos, é que me permitem ver cores. Quem me permite ver as ideias? A alma racional ou a inteligência. Qual o sentido relacionado ao voz da visão? Qual seria o equivalente? Eu vejo a verdade com a intuição. E se não tenho luz, eu estou nas trevas, na cegueira, na privação de luz. E qual é a privação de luz do pensamento? É a ignorância, é a opinião, é a privação da verdade. Aqui, eu coloquei, vocês vão ver o mito da caverna e o mito de Éter, lá no texto da Xiaomi, páginas 262 a 268. Esse texto que eu deixei para vocês aí, tá bom? Vocês vão ler esse texto, prestando bastante atenção, porque ali tem uma explicação do mito da caverna e depois do outro, do Platão, não é? Só assim, mas a filosofia não tinha rompido com o mito. Por que agora Platão está de novo falando dos mitos? Ele está explorando os mitos para extrair dos mitos a ideia, a racionalidade. Por isso que eu falei, filosofia não é ruptura radical com a consciência mítica. É uma mudança que ela vai operando gradualmente sobre os mitos. Tá? Gradualmente. Né? Por isso interessa a Platão os mitos para extrair deles a ideia que está lá. A racionalidade presente no mito. Certo? É isso que ele faz. Tá? Então, por isso, explorar os mitos. Vai fazer filosofia em cima dos mitos. Tá? Leiam bem a explicação do mito da caverna. O mito de Éter, que é o mito da justiça. Tem 3 mitos em Platão, que dá 3 dimensões. Um é sobre a verdade, o mito da caverna. O outro é sobre a justiça, que interessa lá no direito, o mito de Éter. Também está aí. E o terceiro nós vamos ver só depois na ética, que é o do cocheiro. Os conflitos da alma. Tá? E ali você tem 3 coisas essenciais em Platão: a verdade, a justiça e o bem, o ético, como atingir a vida feliz. Bom, leiam, eu vou voltar na sexta-feira, Teoria das Ideias, no outro texto dele, o Parmênides. Tá? Lembrem-se que aqui o que você já entendeu é que existem 2 mundos, o mundo das ideias é separado desse aqui. Eu vivo num mundo sensível, no mundo das sombras, né? Mas o pensamento me permite ter acesso ao mundo das ideias.
Né? Então, por isso que Sócrates dizia, para eu conhecer a verdade plena, eu tenho de deixar esse corpo. Enquanto eu estiver nesse mundo, eu vou conhecer a verdade parcialmente, porque esse mundo é o mundo das sombras. O corpo impede a alma, aliás, no mito Platão, a alma tinha asas. Se ela tinha asas, ela podia voar livremente até as alturas. Quando ela ganhou um corpo, o corpo é pesado, não deixa mais a alma voar. Então, eu visualizo de longe a verdade. O pensamento me permite visualizar de longe, mas para eu conhecer plenamente, eu teria que deixar o corpo, ou seja, eu tenho de morrer. É só no pós-mortem que eu conheceria a verdade plena e total. Nesse mundo eu só conheço a verdade parcial. Tá? Bom, leiam isso aí, tá bom? Sexta-feira eu retomo, tá? Vão lendo o texto, não deixem de ler, esse texto é grande, tá? Vão lendo, eu volto aí. E aí nós vamos ver aquela questão que ficou para trás, que é o não ser, o que é matar o pai Parmênides e a solução que Platão vai dar a essa questão. Certo? Professor, posso só fazer uma pergunta rapidinho? Fala. É porque, na verdade, a monitora marcou, acho, com eles na sexta-feira à tarde, não foi? Alguém... Mas ela tinha criado, ela criou uma sala de monitoria, você vai ter que criar a sua. Tá. O link aí do Google, acho que você pode pegar como professor aí. Viu? Entra aqui na sala, você cria o link internamente, eu acho. Não sei. Eu vou te passar o telefone da Maria Paula. Ela falou que você pode falar com ela e ela te dá as dicas. Então depois eu falo ela fez. Tá bom? Gente, alguma questão? Bom, então tá tudo entendido, beleza. Não tem questão nenhuma, então a filosofia tá toda na cabeça. Vamos lá. Então tá bom. Então vou lendo aí, sexta-feira a gente volta. Tá certo? Boa tarde aí pra vocês. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Obrigada.